Seja bem-vindo a mais uma resolução do Memorize, questão da Univag 2017, ela diz o seguinte pra gente: vários peixes cascudos 1 e cascudos 2 foram monitorados quanto ao comportamento alimentar e ocupação do espaço em uma lagoa. Se falou uma lagoa, está falando apenas um habitat, tá? Então nós temos aqui apenas um habitat, é uma lagoa. Os cascudos se alimentam de uma mesma espécie de alga que fica aderida às pedras. Então, se alimentam de uma mesma espécie de alga aderida às pedras. O gráfico mostra a profundidade em que os cascudos frequentemente se alimentam, a temperatura da água e o número de indivíduos. Olha só a relação, então, uma questão fora da curva, para você pensar. Você tem que parar de fazer questão apenas fácil, porque seu nível fica baixo. Se você quer elevar seu nível, tem que fazer questões mais difíceis, que te fazem pensar. É correto afirmar que os peixes cascudos 1 e 2 pertencem ao quê? Olha só, o cascudo 1, ele se alimenta até uma profundidade de cerca de 50 centímetros e uma temperatura específica também. Já o cascudo 2, ele se alimenta numa profundidade aqui na casa dos 20 a 30 centímetros. Tem sobreposição de nicho? É claro que não. Para ter sobreposição de nicho, os dois teriam que estar na mesma profundidade. Eu teria que ter as linhas se cruzando. Quando não ocorre sobreposição de nicho, eu não tenho competição. Significa que eles estão em nichos ecológicos diferentes. Não é porque a gente se alimenta da mesma espécie que nós temos ali uma competição, que é o mesmo nicho ecológico. Digamos agora um exemplo clássico trazendo para o dia a dia. Eu trabalho com Enem vestibular, sou um mentor de Enem vestibular. E outro professor, outro mentor também trabalha com Enem vestibular. Só que os meus alunos são alunos de Porto Alegre e o outro mentor tem alunos do Rio de Janeiro. Nós temos o mesmo nicho? Não, porque o nicho deles são alunos do Rio de Janeiro que trabalham com Enem vestibular. São alunos de Porto Alegre e Enem vestibular. Então, não existe sobreposição de nicho, não tem competição, não tem princípio da exclusão competitiva. Eu não tenho que me mudar de local, não tenho que trocar de nicho. Agora, se fosse o mesmo nicho, ou seja, mesmo local, na mesma posição, aí sim tem sobreposição. Então, você tem que ter essa inteligência. Gráficos de ecologia são mais difíceis de serem observados. Vamos analisar agora. É correto afirmar que os peixes cascudos 1 e 2 pertencem ao quê? As diferentes populações apresentam o mesmo nicho ecológico e ocupam o mesmo habitat? Eles ocupam o mesmo habitat porque estão na mesma lagoa, mas eles não apresentam o mesmo nicho ecológico, porque estão em profundidades diferentes, né? Diferentes populações, olha só, os peixes cascudo 1 e cascudo 2 foram monitorados quanto ao comportamento alimentar e o espaço. O que é uma população? População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, que estão juntos. Se eles estão em locais diferentes, então eles são populações diferentes. Por mais que sejam da mesma espécie, eles não são a mesma população. Então, sim, são diferentes populações. Aqui a gente já pode ir relacionando a essa ideia. A mesma população não é a mesma população. Porque o que caracteriza uma população, tá? Olha só, eu tenho aqui espécie 1 e está num habitat. Aqui eu tenho espécie 1 que está em um outro habitat. Elas não estão relacionando. Então, quantas populações aqui? Aqui eu tenho duas populações. E quantas espécies eu tenho? Eu tenho uma espécie. Mas estão em populações diferentes. Quanto mais tempo elas ficam sem interagir, maior a chance de acontecer alguma mutação, alguma variabilidade e ocorrer o processo de especiação. Elas não conseguirem se reproduzir mais entre si. Quando ocorre essa separação, ou seja, quando elas não estão juntas, a gente chama esse processo de especiação alopátrica. Nós veremos isso em evolução. Mas podemos ter, sim, populações diferentes da mesma espécie, porque elas não estão ocupando ali o mesmo habitat, ou o mesmo local. Elas estão diferentes profundidades, né? Por mais que seja a mesma lagoa, mas as profundidades estão diferentes. Então pode ser que elas se tornem espécies diferentes com o passar do tempo. A mesma população não representando o mesmo nicho ecológico, não apresentando o mesmo nicho ecológico, ocupando diferentes habitats, ocupam o mesmo habitat, a mesma lagoa, mas não é a mesma população, são populações diferentes. A mesma população? Não, são populações diferentes, apresentando o mesmo nicho ecológico diferente. Ocupam o mesmo habitat? Sim, o mesmo habitat. Diferentes populações? Sim, população de cascudo 1, população de cascudo 2. Estou observando duas populações diferentes, né? Não apresentam o mesmo nicho ecológico? Não apresentam. Uma tem um nicho ecológico ali de 50, profundidade de 50 centímetros, outro de 20 centímetros. Ocupam o mesmo habitat? Sim, estão na mesma lagoa, tá certo? Mas o nicho é diferente, por isso gabarito letra E. Boa questão para você dar uma aprofundada aqui em ecologia, hein?